Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje a gente vai tratar sobre promessa de compra e venda. Vamos estudar realmente aí 4 cláusulas que são muito importantes nela. Essa live é para você que é estudante de direito, ou você é bacharel, se você é advogado, quer trabalhar com contratos ou quer melhorar aí a sua promessa de compra e venda. E é claro, se você é corretor de imóveis e quer fazer um bom contrato. Boa tarde, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Eu vou dar um tempinho aí para vocês ir chegando. E quem puder, pega papel e caneta que vai ter bastante coisa para anotar, tá? Opa! Tudo configurado aqui. Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. Munidos de papel e caneta, vamos começar esta live, então, sobre a promessa de compra e venda, esse instrumento tão importante. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, manda um joinha aí, por favor. Se o som tá legal, por favor, escreve aí se tá bom. Vou cortar aqui o som. Boa tarde, Sofia! Seja bem-vinda! Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar. Pega papel e caneta, tem bastante coisa para anotar. Vai ser uma live que a gente vai falar de alguns artigos aí da legislação. A gente realmente vai estudar algumas coisas. Então, eu quero que você anote, porque eu vou ter que ler alguns artigos aqui, mas eu quero que você depois vá lá e dê uma olhada. Então, uma das primeiras coisas que a gente tinha para falar aqui sobre a promessa de compra e venda, que eu coloquei para vocês, seria sobre o preço. Quando vai se estipular o preço, você pode estipular o preço por medida de extensão. Se chama então de ad mensuram, onde realmente a metragem é muito importante. Isso acontece, por exemplo, na venda de imóveis na planta, que às vezes as pessoas estão, inclusive, adquirindo unidades que são pequenas, então a metragem realmente é importante. Então, o preço ele pode ser calculado de acordo com as medidas de extensão. Essa é a venda ad mensuram. E tem também a venda ad corpus, que é aquela que o imóvel ele é então discriminado como uma coisa certa. Vou dar um exemplo assim, eu vou comprar a casa localizada na rua tal, na cidade tal. O que importa na venda ad corpus é o imóvel, não é tanto a sua metragem. Mas colocar isso lá dentro da promessa de compra e venda, se trata de uma venda ad corpus ou ad mensuram, tem certas consequências. E aí, quem diz o que acontece é o artigo 500 do Código Civil. O artigo 500 do Código Civil, que eu vou passar aqui para a leitura, tá? Então, o artigo 500 ele diz o seguinte: se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, então o comprador ele terá o direito de exigir o complemento desta área. E não sendo isso possível, o de reclamar, então, a resolução do contrato ou o abatimento proporcional ao preço. Então, quando se vende um imóvel na forma ad mensuram, é isso que pode acontecer, inclusive do comprador até de desistir da compra. Então, é muito importante fazer a devida observação. Este é o caput do artigo 500. Agora, vamos ver o que diz o parágrafo 1º deste artigo. Presume-se que a referência às dimensões ela foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada. Isso dá mais ou menos aí uns 5%, tá? Ressalvado, então, ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias, então, ele não teria realizado um negócio. Então, se tiver essa margem, digamos que é aceita uma margem de erro de até 5%. O parágrafo 2º, por sua vez, ele diz que se ao invés de ter falta, tiver excesso, tiver sobrando a metragem, e o vendedor, consequentemente, ele provar que ele tinha motivos para ignorar a medida exata que estava sendo vendida, então caberá ao comprador, a ele que pode escolher, completar o valor correspondente ao preço ou então devolver o excesso. Às vezes vai ficar bem difícil devolver o excesso, geralmente vai ficar ali na indenização do valor, né? E o parágrafo 3º, ele diz que não haverá o complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel, então, ele for vendido como coisa certa e discriminada.
tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Então, quando você coloca lá que você está vendendo o imóvel tal, localizado na rua tal, você mencionar as medidas dele, mas o que for mais importante realmente é o imóvel, se trata então de uma venda ad corpus. E por mais que você não mencione, não pode o comprador posteriormente querer então pleitear e complemento de área ou devolução de excesso, tá, pessoal? Então, essa é a diferença da venda ad corpus e da venda ad mensuram. Se vocês conseguirem colocar, descrever lá no contrato, quando vocês vão fazer ele, do que se trata, é muito interessante, porque tem esses efeitos aqui. Então, essa é a parte que eu tinha para falar, um detalhe aí a respeito do preço. Segundo ponto que a gente vai ver que é importante na promessa de compra e venda, é claro, é a forma de pagamento, né? Deixa eu tomar uma aguinha. A gente está só começando. Deixa eu só publicar aqui para o pessoal que eu tô ao vivo. Foi lá. Forma de pagamento. Se o pagamento for à vista, não tem problema, né? Se a pessoa fez o pagamento em dinheiro, você já recebeu, você já dá a quitação. Mas digamos que a pessoa te pague com cheque ou com nota promissória, então é interessante que você mencione se este pagamento ele está sendo feito. Eu vou falar uns termos estranhos aqui, mas eu vou explicar tudo para vocês. Boa tarde, Danilo. Pró-soluto ou pró-solvendo. O que significa isso, então? O pagamento pró-soluto é como se o título, por exemplo, a nota promissória que está sendo recebida, como se ela fosse o próprio dinheiro, e a pessoa, então, ela já está dando quitação, recebeu a nota promissória. Alexia, mas e se não houver o pagamento dessa nota promissória depois? Aí pode executar, então, a nota promissória, e não a obrigação do contrato. E quando o pagamento ele é pró-solvendo, aí não acontece isso. Então, fica pendente ali o pagamento. Se não for feito, então pode ser exigido o cumprimento realmente do contrato. Então, vamos pensar assim, que é aceita lá, então, uma nota promissória, pró-solvendo, vai se colocar, então, uma cláusula resolutiva expressa, que enquanto não for efetuado o pagamento, a quitação daquele título, também não vai ter ali, então, a quitação do negócio. Vocês conseguiram entender a diferença aí entre pró-soluto e pró-solvendo? Coloca aí para mim nos comentários se é fácil para vocês entenderem qual que é a diferença entre pró-soluto e pró-solvendo. Pró-soluto, o título de crédito, ele vai servir aí como se fosse o próprio dinheiro, e no pró-solvendo não. No pró-solvendo vai ficar pendente aí de uma confirmação futura. E aí, nesse caso do pró-solvendo, dá para fazer, inclusive, a escritura pública com a cláusula resolutiva expressa, inclusive fazer o registro. Se posteriormente aí não tiver, então, a quitação desta nota promissória, estou dando apenas um exemplo aí do título de crédito, então dá para cancelar este negócio posteriormente, tá? Então, essa é a diferença de pró-soluto e pró-solvendo. Boa tarde, pessoal! Então, uma dica que eu vou dar para vocês é que se for colocar, então, a prazo, se o negócio for a prazo, colocar, então, essa cláusula resolutiva expressa que estabelece que o inadimplemento resolve o negócio. Certo? Boa tarde, Rômulo, bem-vindo. Continuando aqui nas formas de pagamento, se não for à vista, se não for a prazo, assim, com título de crédito, vamos pensar numa permuta. Permuta. Como é que pode acontecer a permuta? A permuta pode acontecer em duas situações, tá? A permuta acontece numa troca simples de bens, e que não há ali não entra nenhum valor em espécie, ou a permuta ela pode acontecer também com torna. E agora vamos prestar atenção aqui, ó. Quando o valor do bem menos valioso ele é superior à metade do de maior valor, e aí ocorre uma reposição em dinheiro da diferença, ocorre então a permuta. Por exemplo, vamos pensar que o bem menos valioso que se está dando em pagamento... Boa tarde, João Paulo. Vamos pensar que o bem menos valioso que ele vale 200 mil, num caso de permuta, tá? E o imóvel de maior valor, que ele vale 300 mil. Então, a metade deste valor aqui é 150 mil.
Então, já que o valor lá, o bem menos valioso, vale 200 mil, ele é superior à metade do de maior valor, daquele de 300 mil. Logo, está acontecendo uma permuta que vai ter o complemento em dinheiro. Então, a permuta funciona desta forma, tá? Quando o bem menos valioso é maior que 50% do bem mais valioso, certo? Vocês entenderam? Bota um joinha aí para quem está entendendo, vocês estão compreendendo. Escreve aí para mim. Bota só, se não quer escrever, bota só um joinha ou manda uns coraçõezinhos, vai colocando aí o que vocês estão achando, se vocês estão entendendo, porque eu saber que se vocês estão entendendo para mim é importante, tá, pessoal? Então, vamos lá, continuando aqui nas formas de pagamento. Falamos do pagamento à vista, pagamento a prazo com títulos de crédito, falamos assim da permuta e também tem a hipótese de fazer o pagamento, então, por meio de dação em pagamento. Que aí parte do preço é ajustado, então, com a entrega de um determinado bem. E aqui muita atenção, porque tem uma diferença com a permuta. Dação em pagamento tem diferença da permuta, porque aqui o valor do bem oferecido em pagamento, ele é inferior à metade daquele que está sendo adquirido. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo. O imóvel que está sendo adquirido, ele vale 300 mil reais, tá? E o valor do bem que está sendo oferecido, ele vale 100 mil. Isso é uma dação em pagamento. O valor do bem adquirido é maior e o valor do bem que está sendo dado em dação em pagamento, ele é inferior àquele bem do maior valor, certo? Então, temos diferenças aqui entre permuta e dação em pagamento. Na permuta, o valor que está sendo dado, ele tem que ser superior ao de maior valor. E na dação em pagamento é ao contrário. O valor a entrar aqui como dinheiro, como torna, ele é muito maior na dação em pagamento, tá? Vamos adiante então, pessoal. Se vocês estão compreendendo, manda coração, manda joinha, escreve aí para mim. Agora eu vou entrar num assunto mais complexo. É forma de pagamento ainda. É arras ou sinal, tá? O que a gente tem que entender a respeito... Boa tarde, Lucas. O que a gente tem que entender a respeito de arras ou sinal? Qual é a finalidade, né? Então, elas têm ali o caráter confirmatório. Então, de firmar a presunção do acordo final, tornando, então, aquele ajuste obrigatório. É uma característica aí das arras ou sinal. Elas podem servir também de princípio de pagamento se forem aí do mesmo gênero, né? Se o pagamento for feito em dinheiro e se dá o sinal em dinheiro, então já pode servir também aí como princípio de pagamento. E também as arras podem servir, então, para prefixar o montante das perdas e danos devidos ali pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente, claro, estiver, então, pactuado pelas partes. Então, o que nós temos aqui? As arras possuem caráter confirmatório, caráter indenizatório e também podem servir como princípio de pagamento, tá? Mas e o que acontece, o que é mais importante a gente saber, inclusive para comunicar quem é corretor de imóveis e para comunicar ao cliente, o que acontece quando eu dou sinal, quais as consequências para quem não prometeu. Quem responde é o artigo 418 do Código Civil. Peguem papel e caneta, anotem o número dos artigos que eu estou mencionando aqui, para depois vocês darem uma consultada. O artigo 418 do Código Civil, ele diz que se a parte, então, que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo ele por desfeito, retendo-as, pode segurar. E se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato, então, por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, isso mesmo, em dobro, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Então, o que a gente tem aqui? Os efeitos, eles vão variar conforme a posição no negócio daquele que não teve culpa pelo desfazimento, pela seguinte forma, olha só como é que funciona. Então, quem recebeu o sinal poderá retê-lo como forma de indenização. Então, o comprador, ele deu o sinal e desistiu. O vendedor pode reter o valor como forma de indenização. E ponto. Agora,
Se foi o comprador que deu o sinal e o vendedor desistiu, então o comprador ele pode exigir a devolução do valor em dobro e cobrar ainda mais honorários, custas, tudo atualizado, tá? Então funciona dessa forma. Não pagou, vamos pensar aqui nas consequências por quem não teve culpa aí pelo desfazimento do negócio. Vamos olhar com esses olhos. E aí a gente vai descobrir então quais são as consequências, tá, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu quero coraçõezinhos, quero positivo aí nos comentários. Manda para mim para eu saber que vocês estão entendendo. Eu sei que esse assunto é complexo. Mas quem trabalha com compra e venda de imóveis, principalmente se você é corretor de imóveis, você tem que saber como é que funciona as arras, aí o sinal, e saber informar para as partes as consequências de fazer, então, o pagamento ali com iniciativa de sinal. Vamos adiante, agora eu vou fazer a leitura do artigo 419 do Código Civil. Anotem aí, 419. A parte inocente, ela pode pedir indenização suplementar, se ela conseguir, então, fazer prova de maior prejuízo, valendo as arras, neste caso, como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos valendo as arras como o mínimo da indenização. Então, aqui a parte inocente, se ela quiser, ela pode pedir indenização suplementar, se ela conseguir fazer prova aí de maior prejuízo. Ela pode também exigir que se cumpra o contrato, que se cumpra o que foi acordado, e aí, junto com as perdas e danos, e aí vai valer as arras, neste caso, como um mínimo da indenização. Agora vamos partir para o artigo 420. Danilo, muito obrigada pelo selo, valeu, obrigada mesmo. Pessoal que está entendendo, que está compreendendo a parte que nós estamos falando aí de arras, de sinal, manda um joinha, manda uns corações para eu saber que vocês estão entendendo e que está tudo certo. Vamos lá para o artigo 420 do Código Civil. E aí, se no contrato, então, for estipulado o direito de arrependimento, alguém, inclusive, falou comigo, você não vai falar do arrependimento? Vou falar do arrependimento aqui dentro das arras, ó. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal, então, elas terão função unicamente indenizatória. Como assim, Alexia? Neste caso, então, quem deu perde elas em benefício da outra parte e quem recebeu devolve em dobro, tá? E em ambos os casos, gente, quando colocar cláusula de arrependimento na promessa de compra e venda com sinal, não haverá direito à indenização suplementar, ou seja, se a parte teve outros prejuízos maiores, ela não vai poder postular. E não vai poder postular também que se cumpra o contrato. Então, tem cláusula de arrependimento, recebe aqui a devolução das arras e tchau e benção. Devolve-se em dobro com base na posição que a pessoa está no negócio, tá? Vou voltar aqui, ó. Quem perguntou, Patrick? Patrick é assim, ó. Devolve, vamos pensar. Os efeitos variam conforme a posição daquele que não teve culpa pelo desfazimento. Vamos retomar aqui que é importante, então. O comprador deu o sinal e desistiu, então o vendedor pode reter o valor como forma de indenização. Aqui não é em dobro. Agora, o comprador deu o sinal e o vendedor desistiu, então o comprador pode exigir a devolução do valor em dobro. É assim que funciona, então, para saber se vai ser a devolução em dobro ou não. Certo, pessoal? Se vocês entenderam, mandem um joinha, mandem os corações, compartilhem a live aí com quem vocês acham que precisam ter conhecimento sobre esses assuntos aqui da promessa de compra e venda. Eu vou prosseguir. Boa tarde, Juliano. Vamos lá, vamos continuar, então. O artigo 420, ele coloca, então, neste caso, perde em benefício da outra parte e quem a recebeu devolve mais o equivalente. Quem recebeu as arras, quem recebeu, devolve o valor mais o equivalente, ou seja, devolve em dobro. Isso mesmo, Patrick, exatamente. E aí, pessoal, o seguinte, então. Na hipótese de acontecer o inadimplemento contratual, estas arras, elas podem funcionar, então, como uma espécie de cláusula penal. Então, elas vão estipular um valor ali previamente estimado pelas partes
para indenizar uma eventual inexecução do contrato. Lembra que eu falei lá no começo, quando eu disse do caráter das arras, que elas tinham um caráter confirmatório, que elas serviam de princípio de pagamento e que elas também têm o caráter indenizatório. Então, este caráter indenizatório das arras, ele se opera de forma automática, ou seja, não precisa você colocar lá na promessa de compra e venda que vai incidir a pena de arras lá com efeito indenizatório, porque isso já consta automaticamente da lei, tá? E se não tiver uma cláusula em sentido contrário, se não tiver uma cláusula penal dizendo que não se aplicam então os efeitos das arras, o inadimplemento deste contrato, desta promessa de compra e venda, ele vai ter então a imediata perda das arras entregues ou recebidas ali nos termos que nós falamos, nos termos do 420, conforme a posição de quem não tem culpa no negócio. E haja água! Boa tarde para quem está chegando aí ainda. A gente está falando aqui sobre 4 cláusulas bem importantes da promessa de compra e venda. Pega papel e caneta, porque eu estou mencionando aqui alguns artigos de lei para vocês compreenderem. A gente já está falando aqui na forma de pagamento sobre arras ou sinal. E vamos então adiante. Mandem corações, compartilhem, comentem aí, por favor. E aí aquela pergunta, será que pode acumular então a cláusula de arras com a cláusula de multa contratual? Será que pode querer cobrar as duas? Porque a cláusula penal ela vai definir lá que se não for cumprido o contrato vai ter um percentual sobre o valor, né, geralmente do negócio que foi entabulado. E aí a resposta é que não pode. O STJ já decidiu essa questão. Boa tarde, Leandro. Muito obrigada. Então, eu vou ler para vocês aqui a decisão do STJ. Olha, evidenciado que na hipótese de inadimplemento do contrato, as arras apresentam natureza indenizatória, desempenhando o papel semelhante ao da cláusula penal, é imperiosa a conclusão, no sentido da impossibilidade da acumulação de ambos os institutos, em face do princípio geral da proibição do non bis in idem, que é a proibição, então, da dupla condenação ao mesmo título. Então, não, Jonatas Lourenço, muito obrigado aí pelo selo. Não pode, pessoal, você querer cobrar, o teu cliente querer cobrar lá depois a pena de arras e a pena da cláusula, da multa, por exemplo. Não pode acumular esses dois. Ou vai ser um, ou vai ser o outro, certo? E aí, e se tiver então, e se eu coloquei, Alexia, dos meus contratos, nos meus modelos de promessa de compra e venda aqui, tô tratando com arras, tô tratando aqui com sinal, e tem também a multa lá. E agora, como é que fica se esse contrato chegar? Você já pensou se esse contrato ele chegar a ser judicializado? Como é que vai ficar essa questão, então? O STJ, é claro que isso já chegou no judiciário, isso já foi decidido, e eu trago aqui para você não cometer este erro aí no seu instrumento contratual. Se previstas cumulativamente, então, para o inadimplemento, entende-se que deve incidir exclusivamente a pena de perda das arras, ou a sua devolução mais o equivalente, conforme a posição da pessoa no negócio, a depender, então, da parte a quem se imputa a inexecução contratual. Então, muita atenção aqui. Porque se você coloca uma multa contratual e você coloca lá também o percentual das arras, você tem que verificar o que é mais interessante para o seu cliente se houver um descumprimento. Na verdade, nem é você que vai decidir isso, né? Você tem que questionar realmente o que as partes desejam. Qual que será o efeito indenizatório? Vai valer o que aqui no nosso contrato? Você vai perguntar para eles. Nós estamos fazendo aqui um negócio com sinal, com arras, e eventualmente, se houver o descumprimento do contrato, sem cláusula de arrependimento, então as arras vão servir como mínimo indenizatório e a parte pode provar maior prejuízo e ir em busca dessa cobrança, se não tiver cláusula de arrependimento, que fique bem claro. Ou será que vai valer, então, a cláusula penal, que é aqui de tantos por cento do valor do negócio? Tem que ver o que compensa mais aí para as partes. Então, não é nem quem está fazendo o contrato que vai decidir essa questão, mas você precisa saber os efeitos disso
para explicar para as partes, para elas decidirem o que elas pretendem colocar no contrato, já que o contrato é para elas e vai reger o negócio delas, tá bom? Entendido sobre arras, sobre sinal, sobre devolução, cláusula contratual? Quero corações, por favor, e me comentem aí, mandam um joinha se vocês estão entendendo o conteúdo aqui que nós estamos passando sobre a promessa de compra e venda. Por fim, eu tinha dito que eu ia falar também sobre uma cláusula que é muito importante para os corretores de imóveis, que é a cláusula que vai tratar sobre a intermediação imobiliária. Então, corretores de imóveis agora é comigo aqui, ó. Teve um caso que chegou no STJ de 2 corretoras que elas foram cobrar os honorários de corretagem, porque elas aproximaram as partes. Não, primeiro, elas tinham autorização de venda assinado pelo vendedor, elas aproximaram as partes, tinham provas aí, termo de visita, e tinham a promessa de compra e venda devidamente assinada. Aí foi marcada a data da escritura pública, chegou no dia, quem não apareceu para fazer? O comprador. O comprador não apareceu. E aí, meus amigos, então elas ajuizaram. Sei que no primeiro grau, no segundo, eu sei que elas não ganharam, não me recordo agora. Mas o STJ disse que elas tinham direito de receber os honorários, sim, porque elas tinham autorização de venda, elas aproximaram as partes, tinham comprovantes disso, e o mais importante, na promessa de compra e venda, elas colocaram uma cláusula que dizia o seguinte: se o comprador desistir após a assinatura da promessa de compra e venda, será o responsável pelo pagamento dos honorários de corretagem. Ponto. E elas ganharam. Então, vamos pensar o seguinte: quando o vendedor do imóvel faz a autorização de venda e assina para ti, ele tem uma obrigação contigo de pagar os honorários. Depois você faz a aproximação das partes, você mostrou o imóvel lá para os eventuais compradores, até aí o comprador não tem responsabilidade nenhuma de te pagar corretagem. Quem tem até aí é o vendedor do imóvel. Mas se você vai para a promessa de compra e venda e você coloca uma cláusula dessa lá dentro, não tem dúvida que você vai chegar no judiciário e você vai conseguir receber. Porque você vai poder cobrar, inclusive, do comprador desistente. Então, não deixem de colocar essa cláusula nas promessas de compra e venda de vocês. E assinem lá embaixo junto. Outro lugar importante também, quando for fazer a escritura pública, é claro que menciona lá, né, que o negócio foi intermediado também pelo corretor de imóveis e tal, porque assim vai ficar mais fácil para vocês fazerem a cobrança dos seus honorários, se eventualmente aí tiver algum problema com isso. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, então, a respeito da promessa de compra e venda. Eu vou deixar a live salva lá no IGTV. Se você quiser ver de novo, se você anotou aí os artigos de lei que eu citei aqui lá do Código Civil, termina a live aqui e vai dar uma olhada neles, porque eu sei que eu fiz a leitura, posso ter feito uma leitura rápida, vai lá, lê com calma. Tudo que foi falado aqui é muito importante, eu sei que isso está no teu dia a dia. E pode parecer um pouco confuso agora, porque todo conhecimento que chega assim novo, ele é confuso. Mas conforme a gente vai se acostumando, você pega lá o Código Civil, vai ler aqueles artigos, a promessa de compra e venda está disposta lá dentro do Código Civil, vai lá, dá uma olhada que você vai entender. E se qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandando aqui. Nara, querida, muito obrigada. Nara faz um trabalho espetacular aí com os corretores de imóveis. Se você é corretor de imóveis, eu aconselho que você siga ela lá também. Se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito do assunto, muito obrigada. Podem me encaminhar. Pode falar comigo pelo direct, que eu respondo vocês. Se quem tiver sugestão de temas aí pra gente fazer as próximas lives, pode encaminhar também. Quem comprou selos, muito obrigada. Galera, muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.